Bem-vindos à Lusac TV. Hoje temos um programa num lugar diferente. Estamos em Blainville, mais precisamente no Hotel Mirage, para a apresentação pública da candidatura de Manuel Puga ao Partido Conservatar. Norberto Aguiar também esteve aqui comigo hoje no hotel. Ele esteve à conversa com o ministro do Partido Conservatar, Denis Lebel, onde também conversa com ele, onde podem ver durante a próxima hora do nosso programa de hoje. A Ludmila vai estar à conversa com o professor José Barros, uma entrevista que ela teve também com este nosso português muito conhecido da comunidade. A Lusac TV vai estar também no Café Ferreira para a apresentação do novo espetáculo de fado no próximo dia 9 de maio. É uma conferência de imprensa. A Lusac TV marcou também presença e ainda vamos poder ter conversa com Joaquim Eusébio no Palavra Puxa Palavra, uma nova crónica aqui na Lusac TV. Como vê, temos uma programação cheia de boas entrevistas, de bons portugueses que o vão acompanhar na próxima hora. Fique connosco, até já. A Lusac TV hoje está num evento marcante para a comunidade portuguesa. Estamos no Hotel Mirage, em Blainville, e eu vou conversar com Manuel Puga, que é o candidato por Thérèse de Blainville ao Partido Conservatar do Canadá. Manuel Puga, é um prazer estar aqui consigo. Como é que surgiu esta entrada na política na sua vida? Esta entrada já está comigo há muitos anos. Já há mais de 25 anos que tenho a possibilidade de ir para partidos, sejam municipais, provinciais e federais. Nunca aceitei, não achava que era o bom momento e agora, o ano passado, achei que era o bom momento, porque se não fosse também mais tarde não ia. Portanto, identifica-se com o Partido Conservatar. O que é que o marca mais e o porquê que o faz seguir este partido? Porque eu creio que o Partido Conservador é o partido que está mais próximo das pessoas. O Partido Conservador e o primeiro-ministro árabe que nós temos é um primeiro-ministro que é um homem muito familiar, é um homem que tem um bom senso, é um homem que diz o que faz o que diz, e é um homem que as finanças públicas é muito importante. Nós não temos meios de continuar a gastar dinheiro que não temos. Portanto, identifico muito com todas as decisões que ele toma e por isso que estou com o Partido Conservador. Muito bem. As eleições estão previstas para quando? É no dia 19 de outubro. E são eleições que são marcadas de avanço, não se pode alterar, mas o Primeiro-Ministro tem esta opção de fazer mais cedo, mais tarde não. Ganhando estas eleições, qual vai ser exatamente a sua função? Exatamente a gente não sabe, porque primeiro temos que ser eleitos, uma vez que somos eleitos vamos para Ottawa, em Ottawa depois é que o Primeiro-Ministro é que vê os candidatos que são eleitos e depois é aí que vai repartir as responsabilidades. Eu não tenho promessas, não tenho nada de confirmado, o que acontecer. Primeiro quero lá chegar, primeiro tenho que votar em mim e se votarem em mim eu chego lá, se não for, olha, não há nada disso. E o que é que gostava de fazer se ganhasse? Quais são os seus ideais, os seus projetos? O que é que você, enquanto político, gostava de poder fazer pela sociedade? Eu tenho três ministérios que gostava muito, mas não vou dizer qual é, porque a gente não sabe se isso vai acontecer, a gente não sabe se eu vou ganhar as eleições, portanto, para estar a dizer coisas, ainda não cheguei lá, quando lá chegar a gente não ver. Na sua subscrição existem muitos portugueses. Quer deixar ficar uma mensagem aos portugueses? Pronto, pois olha, eu conto com a comunidade portuguesa de Santa Teresa, de Lorraine, de Bois-de-Filion e, evidente, de Blainville. Porque os portugueses, para mim, são aqueles que vão me dar um empurrão, e preciso de um empurrãozinho, são muito conhecidos, os portugueses estão bem queridos da comunidade quebequense, portanto, eles se derem esse empurro que é preciso, convidem um amigo, falem com um amigo, e eles são muito importantes nessa carreira política. Se eles estiverem lá para mim, eu vou estar lá para eles também. Monsieur le ministre, quelles sont les qualités que vous avez trouvées pour choisir Manuel Puga comme candidat? D'abord, son grand côté humain. La politique, c'est une science, un art pour servir les gens. M. Puga a passé sa vie à investir, à supporter les gens de son comté, de sa ville. C'est un homme extrêmement généreux. Et ses valeurs humaines sont d'abord celles qui me frappent. Est-ce que c'est lui seul, au niveau de la communauté portugaise, qui va être choisi pour représenter le Parti conservateur?
Donc, il faut voir quelles seront la fin des mises en candidature et des investitures. Au Parti conservateur, c'est vraiment les militants qui choisissent les candidates. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Pouga avec nous et nul doute qu'on va le supporter très fort pour qu'il soit avec nous, élu comme député de Sainte-Thérèse-de-Blainville à Ottawa. On sait que la communauté portugaise a tendance à voter libéral. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change? Simplement leur dire pour qui voter et d'analyser les faits et les chiffres. Je sais que les Portugais sont de bons administrateurs et administratrices. Lorsqu'on va voir que les libéraux veulent augmenter les impôts, les taxes de 20 milliards de dollars, que M. Trudeau dit que le budget se balance par lui-même, les amis portugais savent qu'un budget, ça ne se balance pas de lui-même. M. Harper baisse les impôts et les taxes depuis que nous sommes au gouvernement. Nous allons continuer à faire une saine gestion des finances publiques. Et je suis certain que lorsqu'il viendra le temps de faire le choix, que les gens regarderont les qualités de meneur, les qualités d'homme d'expérience, et M. Harper va définitivement l'emporter sur M. Trudeau, selon moi, et les gens de la communauté vont voir ces qualités-là chez M. Harper. Pour l'instant, on a, je crois, 5 députés au Québec. Qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter la participation du Québec à Ottawa? D'abord, continuer à faire du travail terrain, recruter des candidatures aussi bonnes que celles qu'on avons aujourd'hui avec M. Pouga et continuer à porter le message. Il faut que les gens connaissent, sachent qu'est-ce que nous faisons de bien. Nous sommes le pays qui s'en est mieux sorti du pays du G8 depuis la fin de la récession. On a une économie qui est en santé. Il faut porter ce message-là et être près des gens, ce que nous faisons depuis déjà un moment. On sent un vent de renouveau pour le Parti conservateur au Québec. C'est notre devoir d'amener des gens, des hommes et des femmes comme M. Pouga, comme candidats et candidates. Olha, para mim não foi uma surpresa, porque já há muitos anos já ando a falar nisso. E agora acho que era o momento. Só para mim, a única coisa que estou é para lhe apoiar. Nos momentos que for preciso. Se ele for eleito, vai ser muitos dias fora de casa, há o hotel a gerir, como é que vai ser? Olha, isso foi como o princípio da hotelaria. Já sabe que há muito tempo que tem que ser. Vou-lhe acompanhar no que for preciso, mas Ottawa não é muito longe de Blainville. Ce parti véhicule plusieurs de mes valeurs, dont entre autres une saine gestion des finances de l'État, une approche rigoureuse en regard des criminels les plus délinquants, pays plus sécuritaire. Et parce que M. Harper, c'est aussi un homme de famille. Moi, je suis un homme de famille. Mon expérience du milieu des affaires pourra bien me servir dans ce nouveau défi. J'ai besoin de votre support pour me rendre à Ottawa et accomplir pour vous, chers citoyens, chères citoyennes, le mandat qui me sera confié. Muito bem, Manuel Pouga, o candidato, e quanto à Lusac TV, é bom para nós e nós vamos seguir de futuro os seus próximos passos. Aqui fica a reportagem então em Blainville, Hotel Miragem com Manuel Pouga. Muito boa noite, senhores telespectadores. Aqui damos início à primeira emissão da rubrica Palavra Puxa Palavra. Um espaço em que vou procurar motivar a sua reflexão sobre temas que se ligam a todos nós, à comunidade lusa, as nossas raízes, a nossa história, a nossa cultura, a nossa língua. São temas que, naturalmente, a todos nos unem e que muitas vezes nem pensamos quanto há um elo de união entre todos nós. Falei em comunidade de lusa e, se reparar, lusa, os lusos, estamos na Lusac TV, os lusitanos, a seleção lusa, mas
fazemos sempre uma identificação de lusitanos e portugueses. E se calhar já percebeu que, por alguma razão, a imagem que está a ver de fundo é uma imagem que possivelmente já conhece. Em Viseu, quase no centro da cidade, na Cava de Viriato, exatamente, uma estátua de Viriato, uma estátua de 1940, uma estátua que nos mostra a figura heroica de Viriato. Com esta inscrição, aqui mergulham as raízes desta raça viva e forte, imortal na sua essência. A raça portuguesa, é evidente, estamos a falar de 1940. O texto é feito durante o período do Estado Novo. Está a decorrer a guerra e, logicamente, resolve-se enaltecer os portugueses a partir desta imagem em que o bronze e o granito procuram dar toda a força e a valentia e o espírito de resistência. Mas, se formos ver, repare já agora nesta imagem que lhe estou a mostrar, uma estátua de Viriato em Zamora. Mas que diabo, Zamora é em Espanha? Pois é, mas é que o território onde viveram os lusitanos era um território que é bastante diferente do atual território português. É que a primitiva Lusitânia situava-se fundamentalmente na zona que ocupa Beira, Trás-os-Montes e as zonas de Salamanca, de Zamora. Pois é, era aqui que vivia uma tribo celtibérica. De facto, os celtibérios estavam divididos em numerosas tribos e uma delas era nesta zona montanhosa, dedicando-se fundamentalmente, claro, não à agricultura, porque era uma zona montanhosa, mas fundamentalmente à pastorícia. E o mito do chefe guerreiro pastor passou. Fala-se muito na resistência que ofereceram os lusitanos. É perfeitamente normal. Zona montanhosa face a um exército como era o exército romano, pois logicamente que os lusitanos ofereceram a resistência e por isso na estátua de Zamora se diz que Viriato era o terror dos romanos. Mas agora, se reparar, os romanos vão ocupar toda a Península Ibérica e durante vários séculos, praticamente 700 anos, eles vão promover a romanização e quando falamos de romanização falamos da cultura, falamos da língua, falamos de tudo isso. E vão dividir o território em províncias e uma delas é a Lusitânia. Mas a Lusitânia romana, se reparar neste mapa que lhe estamos agora a mostrar, ficava a sul do Douro, estendia-se até ao Algarve, mas estendia-se também pela Espanha, pela zona de Castela, e a capital era mesmo uma cidade, hoje espanhola, Mérida, Emérita Augusta, e é onde existem os principais monumentos da Península Ibérica do período romano. Repare que neste período a província da Lusitânia ficava a sul do Douro. Ora, curiosamente, costuma-se estabelecer as raízes de Portugal no condado portucalense que se vai formar entre o Douro e o Minho, portanto, a norte da Lusitânia. É também aí que se vai formar as raízes da nossa língua, o galaico-português, um português que se fala tanto em Portugal como na Galiza. E se vamos continuar a refletir sobre algumas confusões que muitas vezes se fazem, por exemplo, a Cava de Viriato, que se neste momento pode ver nesta imagem, a Cava de Viriato é uma fortaleza, digamos assim, era um conjunto de muros, de muralhas octogonais, mas que não são do período romano, não são do período de Viriato. Elas são muçulmanas, depois foram feitas cerca do século VIII, IX,
muito provavelmente numa zona onde previamente existiu um castro romano. Quando é que se começa a fazer verdadeiramente a associação entre lusitanos e portugueses? É no século XVI. E o exemplo melhor que nós temos é quando a obra imortal de Camões é batizada com o nome de Lusíadas. Porque o que Camões conta é a história dos portugueses, é a história dos Lusíadas, que fazem com Vasco da Gama a viagem até à Índia, e ele aproveita exatamente essa viagem para contar toda a história portuguesa. E a partir do século XVI, sem dúvida, começa-se a associar, e cada vez mais, o nome luso, lusitano, à figura portuguesa. E é assim que nós, com imensa satisfação, lhe podemos dizer que concluímos este primeiro contacto com a comunidade lusa de Montreal, e com um abraço bem luso dizemos até ao próximo programa. Boa noite. Tenho o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV o professor José Barros, que também foi meu professor. Boa noite. Muito boa noite. Eu estou um bocado nervosa. Não sei vale. se sabe porquê, mas pronto. Senhor Barros, professor Barros, há quanto tempo está aqui no Canadá? Eu cheguei ao Canadá no dia 15 de agosto de 1968. 68. 68. E como é que veio parar aqui ao Canadá? Porquê? Olha, uma razão muito simples, é que eu, para além de ser professor de matemática em Portugal, dava as minhas aulas até à 1 da tarde, e depois de tarde eu tinha a tarde livre. Sim. E com mais 2 amigos fundámos uma sociedade de exportação. Interessante. E eu era sócio dessa, e sabia um bocado as línguas, sabe, o francês e o inglês. E de maneira que durante 3 ou 4 anos eu visitei o mundo, principalmente a Europa. Pois. E um dia qualquer resolvi vir ao Canadá, claro, com bilhete de volta, não é? Acabei por ficar aqui. Encontrei um senhor de Braga, eu sou do distrito de Braga, Sim. que conhecia pessoas que eu conhecia, e agarrou. Pronto, e disse assim, porquê é que não fica aqui? Aquilo é um peixe pequenino, isto é tão grande. É um peixe que cabe aqui 110 vezes. Pois. E, portanto, é um país jovem e que é uma democracia sã. E eu tentei, fiz. O frio não... E depois foi, de facto, a escola portuguesa que me agarrou mais ainda, sabe? Já estou a ver que o frio não lhe fez medo, não? Fez, no primeiro ano, que eu não trazia roupa para desafiar o inverno. O inverno é muito violento, como sabemos, não é? Sim. Nem queria, mas fiquei, e lá subsisti, olha, acabei por não morrer, não é, do frio. Naquela altura, a escola portuguesa não existia? Não existia. A escola portuguesa foi fundada pelo Padre Fatela em 1971. Portanto, no início do multiculturalismo, Sim. Aqui no Canadá, que era uma política extraordinária que me conquistou, né? Instituída aqui pelo Pierre Létro, que era um homem que tinha vários doutoramentos nas melhores universidades do mundo, um homem culto, extremamente culto, e que teve a nobre ideia de criar esta filosofia, digamos, política, de multiculturalismo, que foi extraordinária. E a escola nasceu nessa altura. Em 71. Tanto a escola de Santa Cruz como a escola lusitana. Lusitana, portanto as duas ao mesmo tempo. E é curioso já agora, porque para celebrar os 10 anos de multiculturalismo, isso foi celebrado em Saskatoon, em Saskatchewan, e o governo federal convidou-me a estar presente. E você foi? Fui. Do dia 15 ao dia 17 de junho de 1981, 10 anos depois, para celebrar os 10 anos. Mas não era só para celebrar os 10 anos, é para desenvolver a política para a década seguinte. E eu ganhei muito com isso, porque tive contactos com representantes de índios, das diferentes nações índias, das diferentes universidades. Enfim, muito interessante. para mim foi de facto
o Governo Federal pagou-nos a viagem, ainda nos subsidiou e agradeceu muito a nossa presença. Isso concorreu para que depois eu também tivesse apoiado portanto, o PELO, não sei se já ouviu falar. Em que ano nasceu o PELO? Nós aqui, para a comunidade, claro, o PELO nasceu deste projeto político do Governo Federal. Mas nós começámos, como comunidade, em 1977. E eu, com uma outra pessoa, fizemos consultámos a comunidade para ver se ela estava, porque eles queriam... Se estava interessada. E em 1977, em setembro de 1977. E, de facto, estava interessada. Entretanto, foram as duas escolas, professores das duas escolas que fizeram os programas. E está a ver os programas para o PELO. E o que era exatamente o PELO? O PELO era um projeto de ensino das línguas de origem e das línguas também, estão a ver, e das línguas ancestrais, portanto, das línguas também dos índios, dos índios. Mas falámos mais, nós que somos imigrantes, das línguas de origem dos imigrantes, não é? Era o PELO. E o PELO era ensinado, portanto, nas escolas públicas, oficiais, desde que houvesse 15 alunos numa escola, com mais ou menos o mesmo nível de conhecimentos, abriam um curso, como se fosse o francês ou o inglês. Não é? E podia ser português ou italiano? E podia ser português, italiano, etc. Havia umas 12 etnias, de 12 a 15 etnias, que beneficiavam, que colaboravam nesse PELO, nesse projeto. Eu tive acesso ao PELO. Sim? Quando andei na escola primária, sim. Pois é, portanto, nós começámos então em 77 e depois tivemos 9 anos ligados já ao PELO, a esse projeto. E foram os professores, de facto, da Santa Cruz e da Lusitana, que eu convidava, porque via neles competência e convidava-os para elaborarem o programa e os guias pedagógicos. Por exemplo, a doutora Aldina, que participou. Uma professora que deve conhecer, com certeza, que é a Teresa Pinto. Sim. A Teresa Pinto também foi minha participou. A Odete Pedroso também participou nesses programas. E pelo menos os três participaram. E eu também participei, claro. Também, hoje em dia ainda existe esse ainda programa? Ainda existe. Mas, claro, nós chegámos à terceira e quarta geração e já é muito difícil encontrar na mesma escola um número suficiente para abrir um curso. Os portugueses, quando estavam ali no bairro português, havia concentração. Sim. E nós tínhamos muitos cursos, né, de PELO nas escolas públicas. Sim. Mas depois disso que eles começaram a espalhar-se, a irem mesmo até para fora da ilha de Montreal. Da ilha, claro. Depois disso, uma vez dispersos, e eles ainda fazem de vez em quando, mas os alunos já não têm o mesmo nível de conhecimento, já deve ser completamente diferente. E é muito difícil haver 15 alunos numa mesma escola, hoje, uma vez que eles estão espalhados. Pois. Não é? É muito difícil. E de maneira que está um bocado reduzido. Quando foram fundadas as escolas de Santa Cruz e Lusitana, quantos alunos tinha a Escola de Santa Cruz foi fundada, começou em novembro, não é? No dia 6 de novembro de 1971. E começou com 493 ou 495. Olha, a minha memória está... Mas é 490, para mim são 3, pronto. 493. Com 15 professores. E eu pertencia ao grupo dos 15. Mas era só oferecia o ensino, foi fundada pelo Padre Fatela, e claro que eu colaborava muito de perto com ele, como era sempre professor de vocação. Portanto, ele só queria, como havia muita imigração a chegar, ele só queria oferecer o ensino básico obrigatório. Ora, na altura, em 71, nós só tínhamos 4 anos de ensino obrigatório. Pois. Era a 4ª classe. Sim. Quarta classe da época. E, portanto, mas eu disse-lhe logo, olha, que eu fiquei com a 4ª, mas para o ano, no primeiro ano fiquei assim, mas para o ano eu vou juntar aos meus da 4ª, que serão da 5ª, com os da 4ª. E depois, no ano seguinte, vou juntar aos da 5ª,
ok? Os da sexta. Os da sexta. Não sei se está a ver. Sim, sim. E porquê? Porquê que eu fazia pressão sobre isso? Porque sabia que o Ministro das Finanças, da Educação, português, que era assim um indivíduo que eu julgava competente e sabia muito bem que ele ia pôr o ensino obrigatório em vez de 4 anos, 6 anos. 6 anos. E nós antecipámos-nos a ele. Ainda bem. Antecipámos-nos porque de facto, quando ele legislou nesse sentido, nós já tínhamos o 6º ano de escolaridade. E ainda lembra-se do primeiro dia da escola portuguesa? Lembro. Eu lembro desses primeiros tempos, não digo do primeiro dia, mas dos primeiros tempos. E onde é que era naquela altura? São Patrick. Era a escola, claro, a comunidade tinha, a igreja da comunidade era na Clark. Sim. E o subsolo não tinha salas para aquela gente toda. Pois. De maneira que se alugou na escola St. Patrick. E o mais engraçado... Não existe hoje. Não, a escola de São Patrick existe. Existe. Ela existe ainda. Mas quem pagava as salas, nessa altura, era o Ministério da Imigração. Graças à política multiculturalista, Pois. porque o Governo Federal financiava isto. Uhum. Portanto, foi de facto uma coisa. E depois a escola lusitana foi em 75. Uhum. Portanto, Sim. já tínhamos a 6ª classe. Agora era Esperámos preciso... mais um aninho para organizar as coisas e em 1975 abrimos a escola. E abrimos com 13 alunos. 13? 13 alunos e um professor, que foi o professor Barroso. Sim, que também foi meu professor. Também? Sim. Foi o professor Barroso. E hoje em dia, como é que é a escola Hoje portuguesa? em dia, Portanto, claro, ela atingiu... já não tem tantos alunos eu vou como ver, antigamente. vejam bem que a Santa Cruz atingiu o máximo de alunos, 1019. 1019? 1019 que chegou a ter, em 1982. 81, 82, portanto. 81, 82. 1019 alunos, 53 professores. E eu tinha dificuldade em reter os nomes, porque eu já era diretor de uma e de outra. Pois. Diretor pedagógico, porque, claro, a Escola de Santa Cruz tem outro diretor administrativo. Nós chamámos de responsável administrativo, porque, claro, é o chefe da igreja e aquilo é uma instituição da igreja, a Escola de Santa Cruz. Na Escola Lusitana era eu é que fundei aquilo. O Padre Fatela disse-me, olha, eu vou ajudá-lo a fundar essa escola que você quer, dizia-me o Padre Fatela, porque nós não vamos fazer isso. Nós vamos abrir filiais, onde quer que haja uma concentração de portugueses. Sim. E abrimos em La Salle. Sim. E abrimos em Brossard. Em Brossard. Portanto, tínhamos de Santa Cruz a filial de Brossard e de La Salle. E isso tudo na mesma altura em que já tínhamos o 11º ano na secundária, em 81. E essas escolas na La Salle e em Brossard já não existem, também já não existem. Porque a concentração de pessoas de origem portuguesa é mínima, numa e noutra. Quer dizer, ela deixou de ser Santa Cruz, a de Brossard, em 95. E a de La Salle foi no ano 2000. Mas nós, os de La Salle, trouxemos todos, os professores e os alunos. Eram poucos. Os de Brossard quiseram ficar lá. E pronto. Mas a de Santa Cruz nem continua. Claro. Continua. Como é que é o ensino hoje em dia? Porque... Olha, nós começámos exatamente, porque isto é por etapas, não é? No primeiro tempo, está a ver, quando abrimos a escola, em 71, o centro, quer dizer, a pessoa principal na sala de aula era o professor. O professor ensinava. O aluno só tomava notas, sabe como é? Com diferentes matérias. Exatamente. Mas na primeira etapa, nos 10 primeiros anos, o exame final era eliminatório. Portanto, mesmo que o aluno fosse brilhante durante o ano, e esta era a regra, mesmo que fosse brilhante, porque nós seguíamos a regra portuguesa. Se um aluno, por exemplo, antes de fazer o exame final, não dormisse porque tinha medo do exame e coisa, e não escrevesse nada de jeito, esse aluno reprovava. Podia ser um aluno brilhante. Portanto, naqueles primeiros 10, era o exame final que contava. E em Portugal isso ainda prevaleceu umas décadas, uns tempos, não é? No período seguinte, então, era o ensino por objetivos, que nós tínhamos aqui no Canadá e que também adotámos para a escola portuguesa.
E 10 anos depois, foi o ensino por competências, as competências. No ensino por objetivos, claro, a gente até costuma enunciar assim, o aluno aprende a saber ser, a saber estar e a saber fazer. Mas no último caso que eu refiro, que é o caso atual que temos, o que acontece é o seguinte, é que o aluno tem que saber agir. Pois. O próprio aluno é que tem que construir o seu conhecimento. Já nem é o professor. O professor é como se fosse um formador do aluno. Mas é normal, é normal. É isso. E o que é que você pensa que vai acontecer com a escola portuguesa? Acha que há futuro ou... Nós ainda temos, claro, assim, globalmente falando, ainda são 300. À volta de 300. Temos 235, 36 na Santa Cruz. Na Santa Cruz. E temos mais 64 na Lusitana. Se juntarmos, faz 300. Que faz disto a maior escola do Canadá. Pois, que você estava a dizer e fiquei surpreendida porque a comunidade de Toronto é maior do que a de Montreal. Mas como são latinos, como nós aqui, não é? Há divisão. Há muitas escolas. Demasiadas escolas. E o ensino, quando há muitas escolas, é difícil, sabe porquê? Porquê? Vou-lhe dizer. Porque suponhamos que só ensinam 5 níveis, mas só há 30 alunos. Já viu o que é? Só podem ter um professor a ensinar 5 ou 6 níveis. Não dá. Não dá. Já é muito complicado. Professor Barros, eu gostava de ficar aqui à conversa consigo mais tempo, mas infelizmente nós já não temos mais tempo. Mas pronto, eu já disse alguma coisa de jeito. Claro, então, foi uma boa conversa, não foi? Eu acho que sim também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E obrigada pela escola portuguesa, porque foi lá que... Quer dizer, eu falava português em casa com os meus pais, mas se não tivesse ido para a escola portuguesa, talvez não tivesse mantido a língua, a cultura, as tradições. E tu és o meu orgulho, em certa medida, sabes? Porque representas as pessoas que falam bem português. Muito obrigada. De maneira que muito obrigada. Eu é que te agradeço. Muito obrigada e espero que você volte aqui ao nosso programa e aí vamos falar mais um bocadinho. Está bom, muito obrigada. E aqui termina a nossa entrevista. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas fique connosco. Costuma-se dizer que a fé move montanhas. Realmente há muita gente que, graças à fé, é capaz de encontrar a força necessária para fazerem face às vicissitudes da vida. Por que razão é que muita gente se lembra de Deus nos momentos de grande aflição? Se lembra quando há uma doença, uma morte, um infortúnio. Porque realmente nessas alturas é preciso a pessoa ligar-se a uma espécie de força superior onde vai encontrar a coragem, a esperança para fazer face ao que lhe está a acontecer. Infelizmente, nem todos utilizam a fé apenas como forma de se encontrarem neste mundo com eles próprios, com os outros e com Deus. Muitos encontram na religião uma forma de explicarem aquilo que por vezes é inexplicável. Isto é, agarram-se a uma certa forma da religiosidade, a uma certa forma de fé que tem muito pouco a ver com os ensinamentos tradicionais das grandes religiões. E já nem é preciso ir buscar o que se passa com os fanáticos do Islão, essa religião de morte e de medo, essa religião onde os homens pensam que matar ou serem mortos em nome de Alá é a garantia de que vão para o céu, de que têm o paraíso com 77 jovens à espera deles. E nem sequer vou agarrar-me também à fé, à crença, por exemplo, das testemunhas de Jeová, para quem salvar a vida de um filho é menos importante do que impedir
que seja feita uma transfusão de sangue. Quero-me referir apenas àquela fé um bocado simplista, de certo modo, que tem muita gente, sobretudo aqui no Ocidente, sobretudo em algumas confissões cristãs, que os leva a negar aquilo que a ciência tem vindo a demonstrar ao longo dos anos. Estou-me a referir a este aspecto, esta conivência malsã que existe entre certos políticos que usam a religião, muitos deles convictos, outros não, para imporem as suas ideias. Eu digo isto por causa daquela notícia que saiu há poucos dias dos jornais, daquele advogado na Califórnia que quer que seja feito um referendo para aprovarem uma lei que ele diz ser a lei pela supressão sodomita. O que é que isto quer dizer? Ele quer que na Califórnia haja uma lei que condene severamente os gays e as lésbicas. O enunciado da proposta que ele faz é aterrador. Eu passo a ler. Qualquer pessoa que voluntariamente toque noutra pessoa do mesmo sexo para fins de gratificação sexual deve ser morta com balas na cabeça ou por qualquer outro método conveniente. Ele não vai com meias medidas. Quem tiver relações sexuais homossexuais deve ser morto, assassinado com uma bala na cabeça. E ele explica porquê. Porque, segundo ele, será melhor que os infratores morram do que todos nós sermos mortos pela justa ira de Deus. Imaginem só. Como é possível que uma pessoa, em nome da sua religião, da sua fé, saia com propósitos desta natureza? Propósitos que estão completamente contra os princípios de base da própria religião, neste caso cristã, que é aquele mandamento da lei de Deus, dos 7 mandamentos, dos 10 mandamentos, que diz que não matarás. Como é que ele pode dizer que está a falar em nome de Deus, para evitar a ira de Deus, que quer matar os homossexuais, e, por outro lado, respeita a vontade de Deus quando diz nos seus mandamentos, não matarás? Isto quer dizer que muita gente segue a religião à risca, à letra, sem tomar em conta certas realidades básicas da vida. Realidades da natureza. Por exemplo, há muita gente que acredita, porque está escrito na Bíblia, que o mundo foi criado em 6 dias e que ao 7º dia Deus descansou. E que, feitas bem as contas, ao longo das gerações que são enunciadas na Bíblia, a Terra, o mundo em que vivemos, não deve ter mais de 6.000 anos. Ora, a ciência prova, sem a mais pequena dúvida, que o mundo tem mais de 1.000 milhões de anos. A começar pelos ossos que foram encontrados dos dinossauros, que são muito anteriores aos 6.000 anos de que fala a Bíblia. Aliás, para qualquer pessoa com bom senso, basta olhar para as rochas estratificadas que se vêem por toda a parte, das quais o Grande Canyon é um bom exemplo. Aquela estratificação das rochas está provado que leva cerca de 10 anos a acumular 1 centímetro de rocha. Ou seja, que leva 1000 anos a acumular 1000 anos, a acumular 1 metro. Portanto, rochas com mais de 1000 metros, só por isso levavam mais, e isso são mais que comuns, levam mais de 1 milhão de anos a acumular. Estou-vos só a falar de um aspecto visual, nem é preciso utilizar o carbono 14 para avaliar a idade das coisas antigas. Mas isto para dizer que há pessoas que levam de tal modo à letra o que está escrito na Bíblia que têm pensamentos e atitudes completamente irracionais. É, por exemplo, o caso do atual governador da Florida, que proibiu aos seus funcionários de falarem da questão das mudanças climáticas ou do aquecimento global. Global warming, climate change, no way. E porquê? Porque ele diz que Deus foi posto na Terra
para explorar todas as riquezas, que tudo quanto está na terra foi posto por Deus para servir o homem e que o homem não se deve abster, portanto, dessa oferta, desse maná que Deus pôs na terra para o serviço exclusivo do homem. Isto é realmente, desculpem, o jogo das palavras, de bradar aos céus. Ora, quando nós sabemos que a Flórida é exatamente um dos estados que está mais sujeito às consequências do degelo dos glaciares do Ártico e que já há imensas terras, sobretudo aqueles estados insulares do Pacífico, que estão a ser submergidos e em vias de desaparecer, quando isso está à vista, quando está à vista que nós cada vez temos os invernos mais rigorosos e os verões mais rigorosos, e a seca, por exemplo, no estado da Califórnia, está a tomar proporções incríveis. Apesar de tudo isto quanto a natureza nos mostra, ainda há gente, sobretudo no campo político, que continua a afirmar que a vontade de Deus é que nós utilizemos todos os recursos à nossa vontade. Esta maneira, esta fé cega pelos ditos ensinamentos de Deus, realmente contra esta fé que eu tenho muitas dificuldades em aderir, porque, sendo pessoalmente agnóstico, sempre respeitei e quero continuar a respeitar a fé das pessoas. Mesmo aquela de boa vontade que, por vezes, têm julgamentos ou raciocínios que me parecem demasiados naivos, infantilizantes. Mas, enquanto houver políticos a espalhar esta crença, com a sua influência e o peso político que isso representa, não é tão cedo que nós vamos tomar consciência das graves consequências que está a acontecer para todo o planeta, porque pensam que Deus está com eles. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista. Acabamos de assistir à conferência de imprensa da Lusobec, uma fundação que acaba de nascer da responsabilidade de Leonardo Soares. Essa organização vai promover no dia 9 de maio uma noite de fado de Coimbra. Lusobec é uma fundação onde vai ser, como se diz, organizada com várias pessoas que têm o mesmo interesse como eu. E nós vamos promover a cultura e preservar a nossa história aqui dos portugueses de Montreal e vamos também será um organismo dos não lucrativos e ao mesmo tempo charitável, que nós vamos fazer o pedido e também vamos ver de maneiras de agregar fundos de corporativas, governos, toda a parte do mundo, não só daqui, para ajudar a criar, para ajudar as nossas associações aqui a reestruturar e dar o seu valor à nossa comunidade, como seria no princípio das associações, porque agora as associações estão a cair um bocadinho mal e falta dinheiro, falta finanças e penso que nós podemos ajudar. O ano passado, no mês de novembro, vieram fazer o pedido para fazer um evento que é o Fado de Coimbra, que vai acontecer agora para o dia 9 de maio, na Igreja São João Batista, na Platão, na Rua Rachel. E eu tive muita dificuldade em buscar certos organismos que já estão estabelecidos aqui em Montreal, portugueses, para nos ajudar a fazer este evento. E estive um bocadinho déçu, okay? E com muita dúvida que podia-se fazer um evento de um certo nível profissional, onde a gente pode, podemos como se diz, fazer demonstrate, okay, a demonstração às outras comunidades que nós existimos aqui em Montreal, não só para as sextas-feiras, okay, mas para todo o ano. E o Lusobec vai nos seus interesses, que são publicados no www.lusobec.com.
E nós temos lá os nossos objetivos, a nossa missão e também as atividades culturais que nós vamos perseguir e nós vamos fazer e nós vamos convidar aos portugueses, às empresas que estão já conhecidas aqui, nós vamos formar uma fundação equivalente às outras que já existem aqui das outras comunidades, mas nunca uma associação ou uma fundação para a comunidade portuguesa. E eu penso que o meio tempo agora, já que estou também em face da construção na Altapex, também posso ajudar a levantar o nosso nível da nossa comunidade às outras comunidades. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu que eu já há vários anos que faço pesquisa na Faculdade de Música da Universidade de Montreal, fundei um grupo de instrumentistas quebequenses, de origem portuguesa, brasileira fundamentalmente e quebequense. E a partir daí, portanto, eu achei que seria interessante de promover certas facetas da música portuguesa e também fiz isso. O que já tem acontecido. O que já tem acontecido. E também... Mas em termos de um grande espetáculo como este, como é que surgiu essa ideia? Bem, a ideia surgiu que a partir do momento em que eu fundei o grupo Lusitânia Música em 2010, achei que seria tempo já de enverdar pelos estandartes ditos profissionais. Anda comigo, Amélia, vai, que eu estou sozinho, não tenho ninguém. E, portanto, o fado de Coimbra está ligado, portanto, à canção napolitana e à arte do canto lírico. Portanto, essas subidas e descidas do fado estão precisamente ligadas ao canto italiano, ao bel canto italiano, e foi isso que dá esse brilho ao fado de Coimbra, muito diferente, tecnicamente muito diferente e melodicamente e esteticamente muito diferente do fado de Lisboa, que sai daquele rendilhado que nós conhecemos do acompanhamento das guitarradas de Lisboa, que são belíssimas, não é? Mas é outra forma. E, portanto, o fado de Coimbra ficou sempre qualquer coisa de muito particular. Era um fado que foi tradicionalmente muito machista, ligado só aos homens, mas agora, felizmente, que já evoluiu também de outra maneira. Já há moças que cantam o fado de Coimbra e que tocam também admiravelmente a guitarra de Coimbra. Agora há moças extraordinárias que já são grandes virtuosos da guitarra portuguesa. A minha capa velhinha é da cor da noite escura. A minha capa velhinha é da cor da noite escura. Nela quero amortalhar-me. Quando
temos que ver que Coimbra foi uma das nossas capitais, foi a primeira, é das universidades mais antigas do mundo, a Universidade de Coimbra, foi fundada no século XIII, por isso há toda uma tradição muito forte ligada à cidade de Coimbra, ligada ao movimento e à expressão estudantil em Coimbra, e foi daí que nasceu o Fado de Coimbra. Por isso é trazer aqui a Monreal uma parcela de Portugal, e por isso é um evento que o Consulado e que o Cônsul acolhe com particular prazer. Já temos o nosso cartaz oficial para o Festival Portugal 2015, com um grande programa diverso com artistas locais e internacionais. Vamos, portanto, arrancar no dia 10 de junho. Todas as atividades vão ser feitas no Parque de Portugal, portanto, a cerimónia oficial. Temos a Viviana que vai cantar, temos a Miquela que vem de Portugal. Depois vamos ter, da sexta-feira, o Mike Rita, um humorista que vem de Toronto, temos o Sean Desmond e também temos um DJ que vem dos Açores, de São Miguel, Açores, que vem, portanto, a encerrar a sexta-feira. No sábado temos, portanto, o fado, temos jazz com Marta Raposo, Suzy Silva, temos o Zé Perdigão que vem de Portugal, um grande fadista de Portugal, e temos Michel Madeira também vai cantar música um pouco popular. Portanto, temos um pouco de jazz, um pouco de fado e música popular, e depois vamos encerrar no dia 14, que é no domingo, com uma grande parada bem à portuguesa, com diversos organismos da lusofonia, temos folclore, temos atividades para as crianças, e à noite temos um grandioso espetáculo de lusofonia com artistas da lusofonia, e vamos encerrar então com o Rui Bandeira, que nunca veio a Montreal, um grande artista de Portugal, e portanto temos para todos os gostos e espero que a comunidade esteja connosco. Quem me dera estar contente, enganar a minha dor, mas se a saudade não mente, se é verdadeiro amor, tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. E as lágrimas do meu pranto são a luz que lhe dá vida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. E então, gostaram da emissão de hoje? Espero bem que sim. É um prazer para toda a equipa da Lusac TV entrar na sua casa todas as semanas. Já sabe, às segundas-feiras às 21h, não perca a nossa emissão, não perca também ainda as repetições, pode consultar nas páginas do jornal Lusopress ou então ainda ir à nossa página Facebook Lusac TV. Seja nosso amigo, acompanhe as nossas entrevistas, veja as nossas publicações, é sempre um prazer, e ainda a novela Pai à Força, que continua e que todos os portugueses gostam de ver esta novela. Hoje eu fico por aqui, despeço-me, volto na próxima semana, desejo a
todos os nossos telespectadores uma ótima semana, divirtam-se e vejam sempre as nossas emissões. Fique connosco, muito obrigado e até à próxima.